Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa começando agora, quarta-feira, 3 de maio. 4 saias e uma convidada. Ana Clara, seja bem-vinda! Chegou o dia dela aqui. No fim do mês passado, aconteceu uma rodada de debates no Senado e ainda muitas divergências para aprovações dessa pauta. Vamos para uma conversa atual e muito importante sobre cannabis medicinal. Se a ciência comprova tantos benefícios, por que no Brasil ainda temos dificuldades para ampliar essa conversa? Primeiro, vamos conhecer, para ver se chega no coração, uma história de mãe e filha e ouvir duas especialistas nesse tema. A gente está aqui não é para querer fazer uma panaceia, para sair plantando, a gente está aqui pedindo para ser regulado. Eu tenho uma filha com deficiência, que, entre outras coisas, ela tem muitas crises convulsivas. Em 2013, a gente descobre que maconha é uma alternativa. A gente descobre que a gente pode plantar maconha e fazer o remédio dela. Com 45 dias de vida, ela começou a ter uns streamlines. Cada médico falava uma coisa, nenhum deles dava certeza do que tinha Sofia. E o Marcos, ele achava que ela só tinha epilepsia, que se a gente conseguisse curar ou conseguisse controlar, que o desenvolvimento dela ia ser normal, e eu sabia que não era isso. O tratamento com cannabis medicinal tem pouquíssimos efeitos colaterais e todos eles são muito controláveis, como por exemplo a hipotensão, a queda de pressão, a gente consegue administrar esse sintoma caso ele aconteça. O principal, o que mais a gente luta contra é o preconceito que existe com esse tratamento, né? Um tratamento extremamente benéfico para N patologias, principalmente patologias que envolvem o sistema nervoso central. A cannabis ainda não é cessada de forma estruturada, porque a gente não tem uma lei na esfera federal. Temos o PL 399 de 2015, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília, e que essa lei regulamenta a cannabis no Brasil, não só para fins medicinais, mas também como commodity. São mais de 25 mil produtos que podem ser feitos dessa planta. Acho que uma vez que a gente entenda os benefícios desse tratamento e consiga desassociar o uso medicinal do uso adulto, do uso recreativo, a gente vai conseguir conversar mais com os idosos, com as crianças, com vários pacientes que poderiam aí ser pacientes em potencial para cannabis. Eu acho que é isso, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se está trazendo benefício para a saúde das pessoas, não está se falando sobre festa, sobre, enfim, lazer e baderna. Não entendo qual é a grande dificuldade de assimilar que isso faz bem para pessoas que, às vezes, estão em sofrimento, né? E precisam de tratamento. O preconceito com relação à maconha, inclusive, eu acho que a gente não tem que falar, a gente tem que falar cannabis medicinal. Maconha é outro rolê, e é mesmo outra coisa. Mas a cannabis medicinal é antigo, tem muito a ver com classe social, não é de hoje, é ligada à palavra baderna, mas, no entanto, eu conheço um monte de gente que usa E não tem nada a ver. que não é nada de baderna. Mas a gente tem que focar que existem benefícios comprovados em vários países do mundo com pesquisas importantes, mas aqui no Brasil o negócio para. A gente está falando de um remédio que vem de uma planta. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um remédio que pode garantir qualidade de vida para muitas pessoas, crianças, idosos, mulheres e homens do Brasil. A gente está falando de um remédio que hoje no Brasil pode ser adquirido. A partir de uma regulamentação da Anvisa, a gente já pode comprar o remédio, a gente precisa de uma autorização especial, mas a gente precisa importar o remédio. Ou, depois de decisões mais recentes, a gente precisa pelo menos importar a matéria-prima, o que encarece o produto. Então, o que a gente está falando é que no Brasil hoje, em virtude do preconceito, a mãe que consegue medicar o seu filho é a mãe que tem dinheiro. A mãe que não tem dinheiro
Não consegue. A mãe que não tem dinheiro precisa judicializar o processo, passar por todo esse estresse. A mãe que não tem dinheiro precisa procurar a defensoria pública ou um advogado. A mãe que não tem dinheiro precisa plantar a maconha em casa para garantir o tratamento de saúde do seu filho, ela precisa de uma autorização da justiça. O que a gente está falando no Brasil hoje existe um remédio que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse remédio tem uso permitido no Brasil. E, em virtude da falta de regulamentação para que o acesso seja difundido entre a população, este remédio só é acessível para quem é rico. Este é o assunto. Quem se preocupa com outros seres humanos que sofrem de doenças que prejudicam muito a sua experiência nesse mundo, crianças, idosos, pessoas distintas. Quem tem essa visão de solidariedade precisa entender, nós já temos um remédio e a gente só precisa regulamentar para garantir que ele chegue a todo mundo que precisa. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente falar sobre o assunto, sem deixar que o preconceito nos torne absolutamente insensíveis à dor de uma mãe, como é que a gente assistiu hoje aqui. Eu acho importante a distinção, né, que a gente estava fazendo, que vocês estavam fazendo de uso recreativo e tal, mas quando a gente está falando de preconceito, acho também importante salientar que perpassa pelo racismo, né, o proibicionismo, de alguma forma. Acho que antigamente o uso foi atrelado ao povo preto, tanto é que os derivados do nome da cannabis são diamba, lhamba, maconha, fumo de pongo. E essa estigmatização deu uma prejudicada na legalização, na facilitação, deu uma prejudicada na visão que a gente tem da substância, na visão que eles tinham, né, quando proibiram. Então foi privando além de interesse socioeconômico, até a ponto de proibir. Assim, hoje essa camada populacional, que era um povo preto, que era o povo que foi estigmatizado e que foi fator, né, de proibição, hoje são as mães pobres que não têm acesso, hoje é o povo que é alvo da guerra às drogas. Então, assim, claro que isso é uma outra pauta, mas é só para pontuar, porque os assuntos estão interligados. Acho que é isso, vale a pena as pessoas entenderem o fundamento do preconceito. Por que elas têm preconceito contra a maconha? Era uma erva usada na cultura negra no Brasil, na época da colonização. E por que isso foi... por que quiseram criminalizar isso, entendeu? Então, e aí, obviamente, veio um preconceito muito grande, porque era, enfim, aí... burguesia aqui ligava, né, o uso da maconha, vadiagem, é preto vagabundo e tal e tal. Então eu acho importante a gente entender um pouco a história, a narrativa que fizeram, que construíram para beneficiar uma certa parcela da população, que a gente sabe qual é a cor, qual é a classe, em detrimento de um povo e de uma substância que tem muitos benefícios, muitos componentes que podem ser usados para salvar vidas. Nós precisamos discutir o preconceito e a criminalização não só da maconha, mas de várias substâncias e a não criminalização e não regulamentação suficiente de outras, como o álcool, que é super nocivo, por exemplo. Mas a gente precisa dizer que ao falarmos de cannabis medicinal, nós não estamos falando de descriminalização. Uma pauta pode avançar independentemente da outra. A gente pode garantir acesso a remédio para todo mundo, deixando essa outra pauta para a gente discutir no momento de discutir essa pauta. Já tem comprovado aqui no Brasil e no mundo que para síndromes convulsivas vindas da epilepsia e esclerose múltipla, a esclerose múltipla é a medicação. É a medicação. Então, a gente tem demanda, a gente tem a medicação, a gente tem pesquisas no mundo inteiro e no Brasil chega ali em cima, né, no Centro-Oeste. Eu concordo. E a gente tem autorização no Brasil. Já pode. Não é que esse é o A gente precisa da regulação. Não é que não pode usar. Pode. Pode, eu uso. Só que a via é tão complicada e o remédio chega aqui tão caro que as pessoas não conseguem acessar. Então, não faz nenhum sentido. Eu vi um documentário ontem que as pessoas não podem plantar, então aí fica muito mais difícil. Essa que é a porque a gente não pode ainda produzir a matéria-prima. E aí a gente tem um outro argumento, para quem não se sensibiliza com a dor das pessoas. O mercado da cannabis é um mercado tão promissor que as pessoas estão falando do Green Rush, como falaram da corrida do ouro também, o Gold Rush. O Canadá é um dos países com a legislação mais avançada no tema, tem 10 das maiores indústrias que trabalham com essa matéria-prima.
E o Brasil, que é um país exportador de agro, tem um potencial produtivo e um potencial de movimentação de economia vastíssimo que a gente não está aproveitando. Dizer que um medicamento é permitido aqui, que a gente precisa importar matéria-prima, significa dizer que a gente está dando dinheiro para uma pessoa que produz fora, para postos de emprego que são criados fora do país. E a gente não está numa situação econômica assim maravilhosona para a gente dispensar também a criação de postos de trabalho e movimentação de economia. Né? É um debate que a gente precisa de mais pesquisa, mais ciência e menos ideologia. Né? Porque a gente vê os benefícios. E acho que um dos benefícios como remédio, como medicina, né, da maconha, da cannabis medicinal, é o fato de que na literatura não existe morte por overdose. E a gente sabe que vários remédios de tarja preta, se você toma mais do que precisa, você morre de overdose, ou tem enfim, sequelas em relação a isso. A gente tem receptores no cérebro que recebem o canabidiol e aí transformam a nossa... Ele é muito usado agora, foi aprovado na Alemanha, acho que é na Alemanha, para ansiedade. Sim. Doença que, número 1, no Brasil, não foi aqui que a gente falou no Saia? No mundo inteiro. Tem que ter um coração de pedra, tem que ser muito, muito pouco, zero empático, para não entender a importância desse tratamento médico para tantas crianças no Brasil, sobretudo as menos privilegiadas. Eu falei aqui que eu já usei, alguém aqui já usou? Você já usou? Conhece alguém que já usou? Eu, a Gabriela já usou também. Para ansiedade. Para ansiedade. Também? Já usei. E é canabidiol para foco. Foco. O meu foi, basicamente, eu quando fui pedir, foi porque eu estava dormindo muito mal. Hoje em dia eu consigo ter uma excelente noite de sono e com uma qualidade de vida, na hora que acorda, muito melhor do que eu tinha ano passado. Eu estou fazendo uso há pouco tempo. E eu tenho um tio que sofre de demência e ele usa o canabidiol e nos dias que ele não tem, ou que esquece, minha tia esqueceu, são idosos, esquece de tomar o medicamento, ele não fala, ele não anda, ele fica na cama. E nos outros dias ele convive com a gente normalmente. É que é muito triste, né? A gente vê as pessoas privadas de qualidade de vida mesmo, entendeu? Seja criança, adulto, não interessa, assim, a gente já ouviu vários relatos, né? Para dormir, para ansiedade, para foco, para esclerose múltipla, para convulsão. Um caso de demência, um caso de esclerose. Esses meninos, uma criança tendo convulsões o dia inteiro. Você imagina o que é uma pessoa, a violência de uma convulsão. Exato. Eu já vi, eu já trabalhei com um companheiro nosso aqui de televisão que tinha convulsões dentro do estúdio. É uma coisa muito, muito, muito agressiva. Imagina uma criança ter dezenas de convulsões por dia. É perigosa também. É antiético, gente, quando essa proibição. Eu acho... é um absurdo. Eu diria, para quem está nos assistindo e tem filhos, e eventualmente tem alguma resistência em relação a esse tema, para pensar se você visse hoje o seu filho sofrendo, você soubesse que existe um medicamento para ele e que você não pode pagar por esse medicamento. Se você não faria tudo que está ao seu alcance, ainda que a lei não permitisse, para conseguir garantir que o seu filho vivesse bem. A gente negar o medicamento para as pessoas é negar para a mãe que a Astrid comentou o abraço que ela recebeu do filho. É desumano. É desumano. É imoral. Na verdade, é tão preconceito em nome da moral, dos bons costumes. Isso eu acho que é uma coisa imoral. Eu botaria na minha lista. Mas eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança de que a gente... vai avançar nessa discussão, mas as discussões também só avançam com conhecimento. Pode estudar, vamos embora ler sobre o assunto. Deixa o seu preconceito de lado e fala, deixa eu me informar mais sobre isso.